Aleluia. Vamos ter uma palavra de oração? Obrigado, Deus, por estarmos reunidos aqui, a reunião dos santos, e sabemos que isso alegra o teu coração. Como é bom a gente poder estar junto, poder cantar, poder te louvar, Pai, poder declarar o nosso amor a Ti, declarar o nosso amor uns aos outros. Como é gostoso a gente saber que o Teu Espírito Santo nos conduz, Pai, e o Teu Espírito Santo nos prepara para que nós possamos receber do Senhor. Enquanto louvamos, nos aproximamos de Ti, Pai, preparamos os nossos corações para que o Senhor possa falar através da Tua mensagem, daquilo que o Senhor tem reservado e preparado para nós. E por isso nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, abertos, atentos, para que no nome de Jesus a Tua palavra possa encontrar em nós, Deus, todo o ambiente necessário para que a gente possa guardá-la, guardar a Tua palavra, para que dessa forma a gente não venha pecar contra Ti. É o que o Senhor nos revela, é o que o Senhor nos ensina, e é isso que nós queremos praticar agora, Deus, na continuação desse culto, no nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Sabe, queridos, muitas vezes, independente do tempo que nós temos de conversão, do tempo que nós temos de caminhada com Deus, independente da intensidade, da forma como temos vivido a nossa vida cristã, nós somos muitas vezes atropelados por determinadas coisas, por determinadas situações que nos aprisionam. Ainda que sejamos crentes, ainda que busquemos, ainda que conhecemos a palavra de Deus, mas somos submetidos a coisas, somos levados a viver determinadas situações, e essas situações, se a gente não trata da forma adequada, se a gente não as trata da forma como a palavra de Deus nos ensina, nós começamos a ser, a palavra é forte, mas é a expressão da verdade, nós passamos a ser escravizados. Nós nos colocamos, ou nós nos tornamos escravo de comportamentos, nós nos tornamos escravos de atitudes, nós nos tornamos escravos de manias e tantas outras coisas. Somos como que presos, embora levantamos a nossa mão e adoramos a Deus, embora viemos na igreja, embora participemos de grupos, nós somos facilmente escravizados por algumas das atitudes, das coisas que fazemos, ou talvez das coisas que não fazemos e deveríamos. E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito disso. Hoje eu quero compartilhar a respeito de algo que muitas vezes tem escravizado o nosso povo. Muitas vezes tem escravizado a nossa alma, o nosso coração, que é exatamente quando a gente fala sobre perdão. Somos escravos todas as vezes que precisamos perdoar e, no entanto, esse perdão não vem. Somos escravizados porque aqueles que nos ofenderam, aqueles que de alguma forma fizeram alguma coisa que a gente acha que não poderia ter sido feita, e a gente não libera perdão para aquela pessoa, e aquilo lá nos deixa numa condição extremamente complicada, segundo a palavra de Deus. E a gente vai falar um pouquinho, porque perdão é uma mensagem que desde o livro de Gênesis até a Bíblia toda, ele é mencionado. A gente vê quantas vezes a palavra de Deus menciona a importância do perdão, a importância da liberação desse perdão, a importância de sermos perdoados, de dizer, oferecermos perdão uns aos outros. E quando a gente fala de perdão, a Bíblia nos mostra, não que sejam duas coisas diferentes, mas a gente tem dois universos de perdão. Por que dois universos? Porque um é um universo onde a palavra de Deus fala que Deus nos perdoa. Então a gente pensa o seguinte, se é Deus que está perdoando, Deus é Deus. Então para Deus é muito fácil perdoar, porque Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Então quando a gente fala do perdão de Deus, a gente acha bonito, a gente pensa o seguinte, que bom que Deus me perdoa, que bom que Deus, de alguma forma, revelou a nós o seu amor através do seu perdão. Esse é um universo. O outro universo é quando a gente entende que nós também, como Deus nos perdoou, precisamos perdoar os outros que têm nos ofendido. Só que esse segundo universo, ele é mais complicado, porque se o primeiro, o perdão vem de Deus e Ele é poderoso para fazer tudo o que Ele quiser, nesse segundo, o perdão tem que vir de nós mesmos.
Então é mais complicado, porque nós somos os emissores do perdão que precisa ser liberado. Quando Deus fala a respeito do perdão dele, né, ele escolheu nos reconciliar com ele mesmo, em Cristo, para que todos aqueles que se dispuserem a confessar os seus pecados, Deus traria então o seu perdão. Lá, 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, tem um versículo muito famoso, que diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Palavra maravilhosa de Deus. Só que ele fala o seguinte: confessa o seu pecado, apresenta diante de Deus o seu pecado, confessa o seu pecado, e é o perdão de Deus por certo que virá. Esse então é o perdão que é liberado por Deus. Agora, quando a gente fala do nosso perdão, a gente começa, sabe assim, a se perguntar, mas será que a pessoa merece o perdão? Será que a pessoa que fez alguma coisa contra mim merece ser perdoada? Que a gente começa a querer quantificar o nível de mágoas, de ofensas, de coisas que foram feitas. A gente começa a querer, sabe, pontuar. É como se a gente pensasse a querer pontuar até que ponto a gente poderia suportar e tudo bem, até aqui eu perdoo, mas para cá, é complicado. E a gente começa a estabelecer esse critério como se tivéssemos certo. E por isso nos escravizamos. A gente então começa a querer estabelecer quem merece ou quem não merece o meu perdão. Como se o meu perdão fosse extremamente superior ao perdão do próprio Deus. Que me perdoou de uma forma, sabe assim, sem muitos sis. E a gente começa a falar, né, se esse irmão pelo menos dá um sorriso, se aquele irmão pelo menos mostrar uma disposição de mudar comigo, eu posso até ministrar o meu perdão para ele. E a gente começa a colocar esse tipo de coisa, sabe? Como se a gente pudesse, né? Como se a gente tivesse o direito de poder estabelecer quando o perdão é possível, quando o perdão é necessário ou quando o perdão deve ser estabelecido. Mas o que é o perdão, no final das contas? É interessante, se a gente pegar no dicionário, perdão está descrito da seguinte forma: o que é perdão? Remissão de culpa, dívida ou pena. Outro significado para perdão é absolvição. Então, a gente fazer uma remissão de culpa é a gente deixar de cobrar tudo aquilo que foi feito, que até por lei teríamos direito. Então, perdoar é quando alguém, imbuído dos seus direitos, sabe que o outro lhe deve alguma coisa, mas resolve absolver essa pessoa. Isso é perdão. Perdão, então, é quando eu acho que alguém me prejudicou de alguma forma, seja financeiramente, seja emocionalmente, seja relacionalmente, não sei, qualquer tipo de coisa que de alguma forma a gente se sente ofendido, que a gente se sente prejudicado. Perdão é poder olhar para a pessoa e falar assim: olha, você não me deve mais isso. A partir de agora, toda aquela dívida que existia, eu estou rasgando ela aqui, eu estou rasgando a nota promissória da dívida que você tinha comigo, seja de amor, seja de atenção, seja quais forem as causas. Perdão, então, é eu entender o seguinte: ainda que eu tenha o direito, ainda que eu mereça, ainda que essa pessoa tinha que me dar uma satisfação, eu vou remi-la. Eu vou dizer: olha, essa pessoa, você está perdoada. Por mais mal que você tenha tentado fazer, você está perdoada. E a gente pensa o seguinte: não, mas na minha vida não tem muito disso não. Mas isso é uma coisa tão corriqueira. Se a gente for sincero com a gente mesmo, nós vamos ver que todos nós vivemos situações onde a gente espera alguma coisa de alguém. Onde a gente cria uma expectativa daquilo que a pessoa deveria fazer para mim. Um exemplo simples. Eu sou educado com uma pessoa, eu vou lá, faço um favor para essa pessoa, gasto meu tempo, deixei de fazer uma coisa minha para fazer uma coisa para aquela pessoa. No mínimo, eu esperava daquela pessoa um muito obrigado.
e ela não falou, a gente já trava. Porque a gente cria uma expectativa de que o tempo que eu gastei, o esforço que eu usei, tudo aquilo que de mim mesmo foi usado para ajudar aquela pessoa tinha que reconhecer que eu fui legal. Aquela pessoa tinha que reconhecer que eu fui joia, que eu fui bonzinho, que eu fui... Cara, eu fui nota 10 em ter feito aquilo, porque eu não precisava nem ter feito. Aí você faz, olha para aquela pessoa e fica esperando aquilo que não vem. Sabe o que acontece? Naturalmente, você pega, aquele cara lá não merece mais o que eu estou fazendo por ele. Aquele cara lá é um injusto, é um ingrato. Nem uma palavrinha de obrigado ele me falou. E a gente começa, sabe, é uma coisa simples. E a gente começa então a estabelecer algumas divisões. Aquela pessoa lá, provavelmente, ela nunca mais vai ter um favor da minha parte. Porque ela é muito mal agradecida. E a gente então vai estabelecendo, sabe assim, coisas que lá no fundo, o inimigo das nossas almas é muito sutil, e ele vai colocando sentimentos no nosso coração, para que você pense o seguinte: aquele cara não merece o seu perdão, porque o que ele fez é muita falta de consideração. Coisa simples. E a gente vai então se tornando escravo dessas coisas simples. Só que quando coisas simples vão se somando, nós podemos chegar, sabe assim, a um ponto de começar a ficar de mal do mundo. Porque a gente sempre vai ter alguém que vai virar o rosto para a gente sempre vai ter alguém que não vai, sabe assim, gerar aquilo que nós mesmos esperamos dele ou dela. E sabe, queridos, quanto mais expectativa nós colocamos nas pessoas a respeito do que nós fazemos para elas ou por elas, mais difícil fica a gente de perdoá-las. Quanto mais alto é o nível de exigência, de expectativa que a gente coloca nas pessoas, mais difícil é a gente perdoá-las, porque a gente pôs tanta expectativa. Alguém já viveu isso aqui? Você conta, sabe, é como se você apostasse todas as suas fichas numa pessoa e aquela pessoa não corresponde ao que você fez por ela. E a gente vai ficando, sabe assim, de mal com a vida, por causa desse tipo de fato, de acontecimento. Porque a nossa realidade é essa, sabe assim, constantemente a gente fica chateado com as pessoas, por aquilo que elas fazem ou por aquilo que elas deixam de fazer. A gente faz alguma coisa para alguém e ela não reconhece. Ajudei aquela pessoa e ela nem falou obrigado. Eu fiz tantas coisas por eles, emprestei um dinheiro e ele nunca me deu uma satisfação do dinheiro que emprestei. Eu gastei meu tempo de uma forma tão intensa e nem um obrigado eu recebi dessa pessoa. Talvez ele me prejudicou profundamente e nunca me pediu perdão. Me prejudicou, sabe assim, ele falou coisas que não precisava, ele me ofendeu, ele me magoou literalmente e nunca pediu perdão. Tem gente que parece que magoa e gosta de magoar e magoa de novo. Gente que parece que faz questão de mostrar que não tem gratidão no coração. Gente que tem o dom de destruir a paz da gente, sabe? Gente que apronta, que faz, e que parece assim que vai fazer de novo, parece que tem prazer em fazer de novo. Gente que tinha obrigação de ser agradecido e nunca é. São situações assim que acontecem com a gente constantemente. Acontece mesmo. E Deus permite essas situações, meu querido, para que a gente possa aprender com ele o que tem que ser feito. Aliás, toda vez que a Bíblia fala a respeito do perdão de Deus, existe uma conexão desse perdão com algumas coisas que a gente às vezes passa batido. O que a Bíblia fala? Se a gente for na oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, oração linda. Na segunda parte da oração do Pai Nosso, ele declara, lá em Mateus 6,12, quando a gente então, o próprio Jesus nos ensinou a fazer oração, chegar diante de Deus, o Pai, e falar o seguinte: Deus, Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A própria oração de Jesus nos fala a respeito disso. Perdoe as nossas dívidas, Deus, assim como nós
perdoamos aos nossos devedores. Às vezes a gente vive com Deus, a gente trata as coisas com Deus como se fosse o seguinte: olha Deus, se o Senhor me perdoar, eu vou ver o que eu faço. Aí vem Jesus e fala assim: não, é o contrário. Deus vai te perdoar à medida que você se dispor a perdoar aqueles que têm te ofendido. Se a gente continuar, é interessante, nesse mesmo texto, no versículo 14 e 15, diz assim, ó: pois, o próprio Cristo então começou a explicar um pouco mais detalhado. Ele declara assim, versículo 14: pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então veja, você quer ser perdoado por Deus? Começa a exercitar isso junto às pessoas. O que é exercitar isso junto às pessoas? É exatamente você começar a pensar o seguinte: por que você está se ofendendo? Por que você está se tornando magoado? Por que as pessoas estão te afetando tanto? Por que as pessoas que fizeram alguma coisa contra você não estão recebendo de você o seu perdão? Por que tudo aquilo que fazem contra você, você não está disposto a liberar esse perdão? É isso que Deus está falando. É sobre isso que nós estamos comentando. Então, o meu coração começa a ficar um coração duro, a ponto de eu não perceber e entender a maravilha do que o perdão significa. Então, o que Deus está falando aqui é exatamente essa ligação. Deus estabelece um link entre o perdão dele com o perdão que nós estamos dispostos a dar uns aos outros. Quer ser perdoado? Perdoa. E a palavra de Deus fala muito a respeito disso. Então, a gente às vezes fica guardando algo de Deus que Deus está esperando em nós. E por que a gente então fica travando essas coisas? Por que a gente fica travando essa luta com as pessoas que têm de alguma forma nos prejudicado? Olha o que o apóstolo Pedro fala, quando ele esteve com Jesus uma vez. Mateus 18, 21. Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Eu acho que Pedro deve ter pensado o seguinte: 7 deve ser o número perfeito, então eu vou dar uma dentro aqui agora, fantástica. Igual Jesus falou para mim aquele dia: olha, não foi carne ou sangue que te revelou, eu vou ficar bonito no meio do povo aqui do colégio apostólico. Até 7 vezes, Senhor Jesus? E Jesus responde para ele de uma forma tão, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então, até quantas vezes eu preciso perdoar meu irmão? Queridos, 70 vezes 7 aqui nós não estamos querendo estabelecer quantidade. Então, até nesse número você pode perdoar, daqui para frente você pode esquecer o cara. Não é isso que Jesus está falando. Ele só quis mostrar que o perdão não é questão matemática. A questão do perdão não é, até que ponto que a gente tem que suportar. Até onde eu vou? Tem um limite. Até aqui eu vou. Passou daqui aquele cara, pronto, agora ele não tem mais direito a perdão meu. E Pedro veio com esse papo, até 7 vezes. E Jesus falou: não, põe 7 vezes nisso, Pedro. Porque o perdão é algo que não está ligado a quantas vezes o seu irmão está fazendo alguma coisa contra ti. O perdão é um estado de espírito, é um estado onde o seu coração se dispõe a ficar bem com Deus. E para ficar bem com Deus, a gente tem que estar bem com todos. O que adianta? Eu venho para a igreja, eu levanto a mão, eu canto bonitinho, eu fecho os olhos, rolo uma lágrima, tudo bonito. Aí eu volto lá para casa, meu pai me liga, minha mãe me liga, meu amigo me liga, e eu falo assim: não vou atender não, porque com esse cara eu não falo. Quantos filhos não perdoam seus pais? Meu pai pisou na bola? Pisa, todo mundo pisa na bola. Quantos pais não perdoam os seus filhos? Quantos funcionários não perdoam os seus patrões? Quantos amigos quebraram um vínculo da amizade porque se sentiram ofendidos? Eu não sei quantas pessoas tem aqui dentro hoje que quebrou o relacionamento com alguém porque se sentiu ofendido.
Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Ele pode ter te ofendido 70 vezes 7. Que o que Deus quer trazer ao nosso coração é a importância de a gente poder olhar para Deus e falar assim: Deus, como o Senhor me perdoa, como o Senhor fala na tua palavra, eu não quero estar escravo dessa pessoa a qual eu não perdoo. Porque no final das contas a gente fica escravo de quem a gente não perdoa. Então a palavra é tão clara a respeito disso. Então, a coisa mais linda do perdão, sabe o que é? É a liberdade que ele nos dá. Eu estou com aquela pessoa na cabeça, aquela pessoa, sabe, assim, me aprontou comigo, aquela pessoa fez uma coisa assim que não dá para engolir. Aí vem, sabe, assim, a revelação do Espírito fala assim: César, perdoa, que é a melhor coisa que você pode fazer. Aí você, sabe, assim, você ministra, você libera aquele perdão. Quando você libera um perdão, a primeira coisa que acontece é que você não está mais ligado de uma forma escravizada à pessoa que te ofendeu. Porque a gente fica. A gente não quer estar perto dessa pessoa, a gente não quer ir onde essa pessoa está, a gente não quer sair sabendo se essa pessoa está indo para o mesmo lugar, porque irrita a gente. Quando você libera o perdão, zerou. E tem gente que continua escravo porque acha que a pessoa não merece perdão. Ninguém merece perdão. Se a gente fosse pensar assim, a gente já estava todo mundo morto. Imagina Deus olhando para cada um de nós e pensando assim: será que ele merece o meu perdão? Quem acha que merece perdão de Deus, levanta a mão aqui. Alguém levantou? Então todo mundo sabe quem que é. Está vendo? Então, quem somos nós para estabelecer se merecemos ou não merecemos, se o outro merece ou se o outro não merece? O nosso papel é perdoar. A palavra de Deus nos ensina a respeito disso. Então, o nosso papel é liberar esse perdão. Coisa mais gostosa, sabe? É quando você tem uma pessoa que tem alguma coisa contra você, e você pega e fala assim: Deus, eu o perdoo no nome de Jesus. Aí lá na frente, não sei quanto tempo para frente, aquela pessoa conhece Jesus Cristo e chega para você e pensa o seguinte: não, eu aprontei contra o César 10 anos atrás e nunca pedi perdão para ele. Aí chega para você: César, você me perdoa, cara? Agora eu entendo o que é isso. 10 anos atrás eu fiz isso. Aí você fala assim: que é isso, queridão? Fique em paz, você está perdoado há 10 anos. Agora imagina, se você tivesse que esperar 10 anos para ser livre. Esperando o outro vir pedir perdão para que você falasse: até que enfim, agora você está perdoado. 10 anos preso. 10 anos debaixo, sabe assim, de um jugo, de um peso, de uma carga que você não precisava ter carregado. É isso que o perdão faz. Então, nós somos conduzidos, sem a gente perceber, pelas pessoas que nos ofendem e a gente não perdoa. Todos aqueles que nos ofendem, que nos magoam, que aprontam alguma coisa contra nós, que nos prejudicam, acabam ditando a nosso próprio andamento de vida, se a gente não libera perdão para elas. Nós ficamos à mercê dessas pessoas. Olha que coisa. Além delas nos prejudicar, a gente fica à mercê delas, porque o nosso coração não libera aquele perdão que precisa ser liberado. Nossa alegria é roubada, a nossa paz desaparece, o nosso amor fica comprometido, porque eu não liberei perdão. Tudo aquilo que são virtudes que a palavra de Deus nos ensina, elas são, sabe, elas ficam opacas. É como se uma neblina descesse e tampasse tudo aquilo, porque meu coração não gera perdão. Aí eu vou falar do amor de Deus, eu não tenho autoridade. Eu vou falar que a paz de Cristo excede todo o entendimento, as pessoas vão olhar para mim e vão ver que aquilo lá não sai como uma expressão da verdade da minha vida. O perdão, a falta desse perdão, faz com que toda a nossa vida cristã fique comprometida. As coisas não fluem naturalmente. As coisas não fluem como deveriam fluir, porque lá dentro tem uma coisa que está pegando, que está segurando, que está me impedindo de viver a beleza da plenitude da palavra de Deus. Por quê? Falta de perdão. Quando a gente perdoa, independente do que essas pessoas fizeram contra você, se foi simples ou se foi complicado, se foi pouco ou se foi muito, sabe,
independente do volume que se dê a isso, a gente fica livre. Ao perdoar, a gente está livre de tudo isso. O inferno exerce um controle na vida daqueles que não perdoam. Nós acabamos sendo manipulados pelo próprio inferno, quando dentro do nosso coração existe falta de perdão. É como, sabe assim, é como se o inimigo colocasse umas cordinhas e a gente se transforma em marionete. Porque aí ele faz os movimentos que ele quer e nós começamos a ser usados de acordo com o que ele quer e não de acordo com aquilo que deveria ser. Falta de perdão gera tudo isso aí. Então, quando a gente libera esse perdão, é como se Deus falasse assim: amém, meu querido, não existe mais condenação sobre a sua vida. Nós já compartilhamos aqui, você lembra disso, a questão de ofensa. Ofende quem quer. Fica ofendido, fica magoado quem quer. Porque quem está realmente definido em Cristo, você pode chegar e falar um punhado de asneira a respeito dessa pessoa, que ela vai pensar assim: oh Deus, tem misericórdia dela. Você não precisa assumir para você as ofensas dos outros. A gente escolhe ser ofendido. Quem escolhe ser ofendido, dificilmente perdoa. Quem escolhe ser magoado, dificilmente perdoa. Então, a gente só consegue avaliar o valor maravilhoso do perdão quando a gente o libera. Quando a gente coloca em prática isso. Quando a gente começa a fazer isso, olha, Jesus morreu por mim, como morreu por essa pessoa também na cruz. Então, a minha vida, a vida dele custaram o mesmo sangue. Então, para que eu vou ficar ofendido se Jesus não ficou? Para que eu vou comprar essa briga, se isso já está resolvido na cruz? Para que eu vou por que eu vou me escravizar diante disso, se a palavra de Deus já nos garante que em Cristo Jesus eu já me tornei livre? Então, se nós não fazemos isso, se a gente não libera esse perdão, nós vamos ter aí um punhado de cristão amarrado, preso e atachado, à mercê de muita coisa que não presta. É interessante a gente ver na palavra de Deus que nós temos pelo menos duas citações interessantes. Citações de pessoas que, no momento da sua própria morte, liberaram perdão para aqueles que estavam matando-os. Nós temos a experiência de Estevão e nós temos a experiência do próprio Cristo. Estevão, se a gente for lá em Atos 7,60, Estevão então fez um discurso maravilhoso, uma pregação. Estevão, foi lá atrás, lá em Moisés, na criação, e veio falando, chegou em Jesus, falou de Jesus, e o povo escutando, e a hora que ele acabou, um já incitou lá, isso é um absurdo, isso é abominável. E aí a turma já ficou inflamada, e Paulo, que na época era Saulo, estava lá, e consentiu que o povo apedrejasse Estevão. Estevão então começou a receber pedradas, muitas pedradas, até morrer. E enquanto ele estava consciente, ele cai de joelhos. Atos 7,60 diz isso, que ele caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considereis culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Estevão, tomando pedrada, levanta os olhos para o céu e fala assim: Deus, perdoa esse povo. Afinal das contas, eles não têm ideia do que eles estão fazendo. Não considera o pecado de assassinato desse povo contra mim. Pode imaginar, queridos, Estevão podia morrer e chegar lá no céu e falar assim: Deus, o que é isso? Como é que o Senhor me apronta essa? Eu fiz um super discurso, falei do Senhor de uma forma maravilhosa, falei a pura verdade, falei com todo o meu coração, e o Senhor me deixa ser apedrejado. Quantas vezes a falta de perdão no seu coração, você quer arrumar argumentos
para justificar essa falta de perdão. Estevão não, Estevão lá tomando pedrada. Eu fico imaginando, né? Se fosse uma pedrada assim, o tamanho de uma tonelada caísse em cima da cabeça, um dois e já acabou, estava bom demais, morria sem ver. Mas é pedra desse tamanho, querido, ó, que cabe na palma de uma mão. Uma pedra só não mata. Você vai morrendo aos poucos. Uma pedrada aqui, outra pedrada ali, uma machuca, uma estonteia, né, dá uma tonteada, a outra derruba, ele cai de joelhos. Ele não caiu de joelho para orar, ele caiu de joelho porque ele já estava fragilizado de tanta pedrada. Mas ainda assim consegue fazer essa oração. A outra é Jesus, quando crucificado, Lucas 23, 34, ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. 2 exemplos intensos de liberação de perdão. Nenhum de nós aqui está morrendo pelo pecado do outro. Mas ainda assim a gente insiste em achar que não deve ser perdoado, que não deve ser dado o perdão. 2 exemplos aqui de pessoas que estavam diante da morte e assim mesmo entenderam que mesmo morrendo não precisavam ficar escravos. E por isso, como última ação, liberaram no seu coração o perdão que era devido. Porque sabiam que não tinha coisa melhor para ser feito. Tanto Estevão quanto Jesus morreram, mas livres. Completamente livres. Sem peso, sem levar consigo uma carga que não precisava. Sem levar consigo uma ofensa ou uma mágoa. Todo mundo que morre com ofensa e mágoa, eu fico pensando, se você morrer ofendido, você vai levar essa ofensa para Deus? Chegar lá para Ele e tentar convencer de que você não merecia. Jesus não merecia a morte. Estevão não merecia a morte. Porque estava cumprindo um propósito muito dentro do que a palavra de Deus o ensinava. Jesus estava cumprindo o plano. Esse plano incluía a morte? Sim, mas não porque ele merecia, mas porque ele morreu por nós. E diante de tudo isso, eles liberam os seus próprios corações diante daqueles que o assassinavam. Então, queridos, eu tenho certeza que Deus nos dá a oportunidade para que a gente possa ser livre. Hoje, Deus está dando a oportunidade para que o seu coração possa sair daqui livre, sem peso, sem condenação, sem falta desse perdão. Todo homem que carrega dentro de si essa mágoa e essa ofensa a respeito do que as pessoas fazem ou fizeram, não conseguem sentir o gosto da liberdade. Se você está explicando demais as coisas para você mesmo, você precisa ser livre. Se você está tendo que justificar a você mesmo justificativas de que você não está perdoando, ou você não liberou esse perdão, porque você está esperando isso, ou você está esperando aquilo. Deixa eu falar uma coisa, isso é tudo lixo no seu coração. Toda justificativa em relação à falta de perdão é lixo. Deus quer que a gente saia daqui livre, e a gente está acumulando de uma forma possessiva no nosso coração, acumuladores possessivos, tem até programa para isso. Só que a gente está fazendo isso dentro do nosso próprio coração. Então, meu amado, você tem que fazer é liberar perdão para todos aqueles que você sabe ou acha que fizeram mal contra você. Você tem que liberar perdão para que você tenha um coração livre. A gente só fica livre se a gente liberar esse perdão. E eu queria te desafiar essa noite a ser uma pessoa livre. Ser um homem, uma mulher de Deus, livre de peso, livre de acusação, livre de tudo isso que tem acumulado dentro do seu coração. Coisa boa e gostosa a gente poder ser livre, sabe? Assim, de pensar o seguinte: eu não preciso aqui listar ninguém que é responsável pelo que eu estou vivendo. Eu não preciso colocar aqui no papel o nome de ninguém que é responsável por aquilo que tem sido as minhas dificuldades. Tem gente que passa a vida inteira culpando os outros,
pelos seus próprios infortúnios e pelas suas próprias frustrações. E aí o coração fica difícil. Por isso que tem tanta gente infeliz, por isso que tem tanta gente, sabe, que não vê sentido, não consegue se alegrar com aquilo que tem vivido. Mas Deus quer trazer aos nossos corações essa liberdade de poder falar o seguinte: Deus, nós cantamos aqui hoje, se a porta abrir, o Senhor é Deus, se a porta fechar, o Senhor é Deus, se o Senhor der, o Senhor continua sendo Deus, se o Senhor não der. Essa música expressa exatamente o entendimento de uma pessoa que tem um coração livre, porque ela não vai estar pondo culpa em nada e em ninguém pelo que está vivendo, mas ela vai tão somente entender que o coração dela pode ser livre, e ela pode ser uma pessoa que olha para Deus e fala assim: Deus, obrigado, porque se o Senhor me permitiu estar vivendo isso, é com um propósito, eu quero ter discernimento desse propósito, para não perder as oportunidades que o Senhor está me dando. A gente perde demais a oportunidade. Deus vem com o Espírito Santo, sopra, a palavra de Deus fala que o Espírito é como um vento. A gente não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai, mas ele passa. Tem gente que está tão preso que toda hora que o Espírito Santo passa com aquele vento, você perde a oportunidade, porque o vento vem e o vento passa. Coração preso, a gente nunca está nesse vento. Um coração preso, a gente nunca aproveita o que esse vento traz. Porque a gente está pesado com tudo isso que a gente tem no coração, com toda essa falta de perdão, e aí o vento passa, e você está pesado demais para ser levado por esse vento. Então a palavra de Deus está querendo dizer, sabe, querido, seja livre, libera essa carga, libera esse peso, porque eu quero soprar sobre ti o Espírito Santo de Deus. Eu quero que esse Espírito, a hora que passar por você, você esteja tão leve que possa desfrutar daquilo que esse vento vai fazer. Ou em outras palavras, que você possa viver a experiência que o Espírito Santo de Deus quer te dar. Amém, queridos? Agora, para isso, nós temos que ter um coração livre. Para isso, nós temos que ter um coração aberto, um coração disposto a perdoar todos aqueles que nos têm ofendido. Pai, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que são os nossos devedores. Feche os seus olhos, queridos. Eu queria que você pudesse meditar sobre isso agora, aí no seu coração, no seu íntimo. Deus sabe perfeitamente como o seu coração está. Você também sabe, ainda que você tente não acreditar nisso. Muitas vezes a gente tenta trabalhar para que a certeza de que nós temos essas coisas, essas faltas de perdão no nosso coração, a gente tenta trabalhar para esquecer isso. Mas não adianta, você sabe, no fundo você sabe. Porque quando alguém fala sobre perdão, algumas pessoas já passam na sua mente. Alguns nomes já vêm automaticamente. Quando a gente fala de falta de perdão, é como se uma lista se descortinasse diante dos seus olhos. De como você tem vivido a sua vida com tanta gente para liberar perdão. Nós não estamos conversando, nós não estamos falando aqui se você merecia ou não merecia isso. A questão é que Deus não quer que você tenha nada dentro do seu coração que o impeça de ser livre. E o desejo do nosso coração, meu querido, é que você saia daqui essa noite completamente livre de todo o peso, sabe, de tudo aquilo que um dia você definiu para você mesmo que não poderia perdoar. Nós queremos que você saia daqui livre, declarando perdão, liberando esse perdão. Se você ofendeu alguém, o seu papel é ir lá e pedir perdão. Se alguém te ofendeu, seu papel
é liberar esse perdão antes mesmo que essa pessoa te peça. Que é isso que vai fazer com que sejamos livres. É isso que vai fazer com que nós possamos, sabe, ser tão livres que a gente possa viver muito mais a plenitude daquilo que a gente está vivendo. E esse ano o tema do nosso ministério, do Ministério Sal da Terra como um todo, é exatamente plenitude. Sem liberação de perdão, não temos como viver a plenitude de Deus. Impossível. É impossível a gente querer mais de Deus. A gente pede coisas para Deus e o nosso coração está tão cheio de falta de perdão que não tem nem espaço para ser cheio de outra coisa que possa vir. Toda vez que a gente faz opção por falta de perdão, nosso coração fica lotado. E tudo aquilo que é bom que Deus quer nos dar, a gente não lhe dá espaço. Então, querido, eu quero orar com você em nome de Jesus. Se algum nome veio ao seu coração, à sua mente, se alguma relação está truncada porque falta perdão, se alguma pessoa te ofendeu e até hoje você não recuperou disso, Deus está te chamando para liberar isso agora. E eu quero te chamar, eu quero orar por você, eu quero que você tenha a ousadia de se apresentar diante do Pai, com a coragem suficiente para falar o seguinte: Deus, eu quero liberar perdão aqui hoje, eu quero sair daqui livre. E se você quer fazer isso, eu quero te convidar a ficar de pé aí no seu lugar, para que a gente possa orar por você, para que de alguma forma a sua vida possa ser liberada hoje, no nome de Jesus. Para que, sabe, você não saia aqui precisando carregar mais coisas do que você já carrega. O fardo de Deus é leve exatamente por isso. Para a gente poder andar da forma como Ele quer que a gente ande, sem precisar carregar o que a gente tem tentado carregar. Amém? Vem aqui na frente, querido. Fica mais fácil de orar por você. Amém? Faz favor. Em nome de Jesus, nós queremos ser liberados de todo esse peso que tem nos atormentado. E hoje Deus está nos dando a oportunidade da gente ser leve, sair leve daqui em nome de Jesus. Aleluia. Pai, muito obrigado, porque no Senhor, ó Deus, nós recebemos o discernimento para nos tornarmos livres. Livres, ó Deus, porque agora, Pai, estamos aqui decidindo liberar o perdão para as pessoas que nos ofenderam. Pai, independente se elas nos pediram perdão, independente do que elas pensam, ou agem, ou fazem, nós estamos aqui agora para liberar perdão, Deus. Porque no final das contas, nós não queremos mais carregar isso. Por isso, Deus, eu quero declarar em nome de Jesus, que cada um desses queridos é livre. É livre porque apresentam diante do Senhor agora, Pai, o perdão de seus corações. O perdão que os faz agora ser livres, ó Deus, diante da Tua presença. Pai, porque eles entendem o privilégio de poder declarar que não tem mais pecado, ofensa, mágoa num coração deles que não está perdoado. Nós declaramos, ó Deus, que eles proclamam esse perdão para que saiam daqui livres, ó Deus. Independente de tudo aquilo que possa ter feito contra eles, independente da quantidade, da intensidade daquilo que fizeram contra a vida desses amados, nós declaramos que eles são livres, livres para poder, ó Deus, fazer o que precisam fazer no Teu reino, sem o peso, sem a dor, sem, ó Pai, a carga que eles têm carregado até aqui. Eu quero declarar no nome de Jesus, ó Deus, que cada um desses amados possa sair daqui, Pai, completamente livres de tudo aquilo que os segura, que os amarra, e, Pai, livres de tudo aquilo que a falta de perdão tem feito na vida deles. Eles são livres para Te adorar, eles são livres para Te buscar, eles são livres, ó Deus, para viver a vida com o Senhor
da forma como o Senhor tem para cada um deles. E é nessa liberdade que nós queremos viver, ó Deus, é nessa liberdade que nós queremos agir. O inferno não vai nos dominar, o inimigo das nossas vidas não vai nos controlar, Pai, e nem nós estaremos à mercê daqueles que nos ofenderam, porque nós optamos aqui hoje à noite a liberar perdão por cada uma dessas pessoas que nos ofenderam, Deus, para que estejamos livres. E foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. E a tua verdade, a tua palavra fala que a verdade liberta. Nós cremos que somos verdadeiramente livres, porque no nosso coração não existe mais mágoa nem ofensa. É isso que nós declaramos, é isso que profetizamos, e é isso que, Pai, abrimos a nossa boca para falar. Que todos aqueles que nos ofenderam estão perdoados no poder do nome de Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia. Amém. Tão mais leve. Em nome de Jesus. É isso que Deus tem para nós. Esse andar leve diante da presença de Deus. Amém, queridos? Graças a Deus. Graças a Deus. Deus nos dá esse privilégio de poder andar livres na sua presença. Aleluia.